Bem-vindos todos à disciplina de Estado, Governo e Mercado. Espero que, ao final desta disciplina, tenhamos os conceitos proveitosos para aquilo que é o entendimento hoje do que vivenciamos aqui no nosso país. Eu vou tentar falar muito pausadamente por conta das dificuldades de gravação e do sotaque, inclusive, mas desde já eu gostaria de aqui alinhar alguns pormenores convosco. O primeiro tem a ver com a realização de tarefas. E eu gostava de dizer a todos que eu optei para a realização dessas tarefas em incidir sobre temas menos explorados naquilo que é o nosso livro base, que foi escrito por Ricardo Coelho e que tem o nome da disciplina, Estado, Governo e Mercado, e que vai na terceira edição, publicada em 2014 e que vos vai ser disponibilizada. Então, ao final de cada uma destas unidades, nós teremos uma tarefa para realizar, sendo que, e é fundamental que eu o reforce, é que vamos sempre incidir em algo mais. Mas, à medida que o tempo for passando, nós vamos discutindo um pouco melhor isso. Meus queridos, vamos começar então a nossa disciplina pela unidade 1, naturalmente, e sob as perspectivas teóricas para a análise das relações entre Estado, Governo e Mercado. Aqui torna-se fundamental definir conceitos. No fundo, o conceito é aquilo que nos permite identificar e relacionar naquilo que são as dinâmicas dentro da sociedade sobre o objeto de estudo que nós estamos a realizar. Posto isto, nós temos aqui este índice, vamos falar dos objetivos, que são muito iguais e muito colados àquilo que é proposto no manual base. Seguidamente falamos dos conceitos básicos. 3, a dinâmica pendular das relações entre Estado e mercado. Finalizamos então novamente com as referências básicas, em que eu vou reforçar que o livro base é então de Ricardo Coelho, Estado, Governo e Mercado, terceira edição de 2014. Nesta primeira unidade temos como principais objetivos a definição desses conceitos. Vamos incidir sobre Estado, Governo e Mercado e na triangulação que hipoteticamente tem vindo a acontecer ao longo do tempo, que isso já vai ser tratado no ponto 2. Mas iniciemos então aquilo que é a disciplina e a matéria propriamente dita. Meus queridos, em primeiro lugar, por Estado, todo mundo fala em Estado, só que Estado é algo muito lato. Aquilo que o autor nos fala no manual, na página 13, é que é uma organização que exerce o poder supremo sobre o conjunto de indivíduos que ocupam um determinado território. E ele ressalva bem aqui 3 partes que são fundamentais dentro do conceito. Território, por outro lado, legitimidade e, em terceiro, poder. Eu vou começar pelo final. O que é o poder, marcadamente? O poder é o obrigar, ou a possibilidade de obrigar a outrem à adoção de um determinado comportamento. Imaginemos, nós neste momento estamos em quarentena por conta do Covid-19, o que quer dizer que se o Estado decidir que ninguém mais pode abandonar a sua habitação, então ele tem o poder de coerção, de obrigar o outro a ficar em casa. Quando nós não podemos dirigir a mais de 90 km/h o nosso automóvel, é uma imposição do próprio Estado. Quem é que nos pode punir? Esse mesmo Estado. E por que é tão importante a questão do poder? Porque tem por detrás uma legitimidade, ou seja, só o Estado tem aquilo que se denomina de poder de coerção. Só o Estado, através da delegação que nós, sociedade, damos ao Estado, tem o poder de obrigar os sujeitos, os indivíduos, a adotar determinados comportamentos. Mais nenhuma outra organização pode fazer. Obviamente que nós podemos discutir várias situações em que hoje também os privados podem utilizar armas de fogo, por exemplo, só que não podem obrigar
as pessoas a adotar determinado tipo de comportamento. Eu dou sempre este exemplo. Se nós formos ao aeroporto Pinto Martins, temos pessoas que lá trabalham e que vão verificar se nós transportamos algum tipo de material não permitido dentro dos aviões. O que é que isto nos quer dizer? Eles estão a trabalhar, mas eles não têm poder de coerção. Por detrás deles tem uma Polícia Federal. E dentro dessa Polícia Federal existe a delegação desse poder de coerção, que foi legitimado pela delegação que a sociedade lhe deu. E há um terceiro elemento, que isso aí é fundamental também, que é a questão do território. Este poder legitimado de coerção que nós temos vai ser aplicado dentro de um determinado território, que mudam as leis de um país para o outro. Por exemplo, as leis que nós temos aqui perdão, no Brasil são diferentes de outras leis, mercê daquilo que é a nossa conjuntura económica, política, social, histórica também. Então, meus queridos, quando falamos por Estado, estamos a falar em três conceitos base dentro do próprio conceito de Estado. Primeiro, território. Segundo, legitimidade. Terceiro, a questão do poder. Há dois que nós temos aqui que incluir obrigatoriamente nesta discussão. A primeira é universalidade e a inclusividade. Universalidade porque toda e qualquer lei se aplica a todo e qualquer indivíduo que reside neste território. Todo e qualquer sujeito tem que estar a ele obrigado e dentro do mesmo, a ser e a cumprir essas leis. Então, e por exemplo, quando as Forças Armadas protegem, através do seu poder, o nosso território, eles protegem todas as pessoas, todos os indivíduos dentro desse mesmo território. E notem que existe uma inclusividade, ou seja, não podem, nesta sua ação, as Forças Armadas, excluir ninguém. Eu, neste momento, resido no Ceará, eu não posso dizer obrigatório ou automaticamente que abdico, por exemplo, da proteção das Forças Armadas. Porque quando fazem o patrulhamento da costa, por exemplo, marítima brasileira, eles já me estão a proteger também, a mim e a todos nós. Quer dizer que todos nós estamos inclusos dentro daquilo que é a proteção do Estado, porque a todos nós se aplica. Onde é que nós vamos, como diz o próprio autor, visualizar e mensurar aquilo que é o dia-a-dia da ação do Estado? E ele fala em administração da justiça, na cobrança dos impostos e aplicação das sanções. Agora, para que isso aconteça, temos que atentar e verificar das funções. São três, basicamente. Legislativa, que é através, e são feitas as leis no Congresso Nacional, que se divide em dois. Primeiro pelo Senado Federal e pela Câmara de Deputados. É através desta função legislativa que se criam e definem as leis que vão ser aplicadas dentro do território nacional. A segunda é a questão judiciária, ou seja, é a aplicação dessa justiça e o julgamento de quem o não cumpre. E, em terceiro lugar, vem a função executiva, que neste caso, e uma vez que estamos a falar numa perspectiva macro, caberá ao Presidente da República e ao seu staff. Então, toda esta disciplina vai estar aqui grandemente concentrada naquilo que é a função executiva. Execução do quê? Das leis, obviamente. Mas não é só dessas leis, é também de propostas e implementação e execução das políticas públicas que haviam sido propostas. E aqui começamos a ter um adenso daquilo que é a nossa discussão. Em primeiro lugar, porque nós temos o aparato administrativo, ou seja, a administração pública para prestar os serviços a todos nós, à população, à sociedade. Ou seja, é tradicionalmente a administração pública que vai ser utilizada para implementar e executar essas políticas públicas.
E depois temos um terceiro elemento dentro da função executiva, governança, que é e acaba por ser algo novo. Neste caso, é um conceito que obriga e demanda a de que exista conversações entre aquilo que é o poder executivo com os outros órgãos da administração, indireta neste caso, ou mesmo direta, mas de outros níveis, estadual ou municipal, e também dentro dessa conversação com organizações do setor privado e organizações do terceiro setor. Ou seja, cabe hoje, dentro da função executiva, o diálogo com todos os atores sociais. Para quê? Para a implementação e execução dessas políticas públicas. Agora o conceito de mercado. O conceito de mercado surge e desponta como uma alternativa àquilo que nós anteriormente dissemos. Atentem que no ponto 2 do slide anterior, quando falávamos daquilo que era a função executiva, falámos em aparato administrativo, ou seja, da administração pública. E aquilo que nós temos vindo a discutir desde então, desde os primórdios, é como é que nós podemos implementar e executar políticas públicas de um modo eficiente e também eficaz. E é isto que nós temos que começar a discutir com base naquilo que são as evidências. A discussão vai longa, os credos ou as convicções políticas, ideológicas e também de factuais, neste caso dos estudos, já são bem alongadas. Contudo, vale a pena ressalvar. Ou seja, o mercado desponta como uma alternativa àquele aparato administrativo. E o que é que compõe o mercado? O mercado, como o próprio autor o define, é uma interação humana, ou seja, entre organizações, primordialmente. É baseado em contratos. Contratos que são firmados através de troca de bens e de serviços. Como é que se dá esta troca de bens e serviços? Através da demanda e da oferta. Vai haver alguns um alinhamento e um entendimento pelas duas partes para existir a concretização desta troca de bens e serviços. Por exemplo, eu hoje estou disponível a pagar por um celular até R$500, imaginemos. E o vendedor só consegue vender esse celular para ele e no seu abono por R$1.000. Então, não existe aqui uma troca de bens, não haverá um contrato. O que é que isto nos quer dizer? É que nós, dentro deste mercado, para que exista a troca de bens e serviços, nós temos que ter aquilo que se chama de mecanismo de preço. É o mecanismo de preço que vai fazer o ajustamento através da demanda e da oferta dos bens a serem trocados e dos serviços a serem prestados. Isto trata-se basicamente no conceito liberal e neoliberal da autorregulação. E o que é que se assume? É que esta autorregulação é que vai obrigar as forças de mercado a selecionar aqueles que são os mais capazes, organizações, para produzir mais eficiente e eficazmente. E a partir daí, aqueles que estão mais aptos, mais eficientes e eficazes, são aqueles que vão ter um maior controle sobre esse mercado. Basicamente, dessa interação humana, onde se trocam os bens e os serviços, existe uma autorregulação. Imaginemos, eu não estou disposto a dar mais de R$500 pelo celular. Se hipoteticamente o vendedor não entende que esse é um preço justo, então não vai haver negociação. Agora, se aparecer um outro vendedor a propor a venda do celular por R$500, então aqui o mecanismo de preços está marcadamente a funcionar. Uma vez que já discutimos aquilo que é o Estado, o governo e o mercado, atentem ao seguinte: o Estado engloba então as três funções. Dentro das três funções do Estado, legislativa, judiciária e agora executiva, nós estamos a centrar naquilo que é a implementação e execução de políticas públicas.
E aquilo que se assume é que existe um aparato administrativo. E esse aparato administrativo vai servir para prestar esses serviços públicos, convenhamos. Só que existe uma alternativa a isso, que é o mercado. Até que chegamos aqui ao último slide, em que nós temos que atentar exatamente a essa parte. Quais são as vantagens do mercado? Quais são as desvantagens do mercado? E é neste pêndulo que nós vamos ter que decidir. O autor, e fala muito bem, existe uma regulação social, um pêndulo, em que em determinado momento nós vamos mais para o Estado e em outro momento nós vamos mais para o mercado. Depende dos indivíduos, depende daquilo que é a sua interação social, depende daquilo que é o entendimento sobre como deve funcionar a interação social. E curiosamente, o autor, e bem, fala aqui nas vantagens e desvantagens do mercado. O que é que ele nos diz? Em primeiro das vantagens, o mercado é bom para aumento da produção, aumento da riqueza e desenvolvimento tecnológico. O que é fundamental para o mercado? Competição. Quando nós estamos a competir, que é o mecanismo basilar, básico, único, mais importante do mercado, nós estamos a aumentar a produção. Porquê? Porque estamos a ser mais eficientes. Estamos a utilizar os mesmos recursos, estamos a produzir mais. Quer dizer que a unidade produtiva vai ter um menor custo de produção. Quando isso acontece, gera-se um maior número de bens produzidos e principalmente, e advém daí, a sua riqueza. Obviamente que isto aqui tem em consideração o tal desenvolvimento tecnológico. A competição obriga ao desenvolvimento de algo mais. Para quê? Para que possamos ir mais além. Existem desvantagens, contudo. A inexistência de concorrência, monopólios ou oligopólios, que mais à frente vamos falar, e o acesso ao próprio mercado, as tais desigualdades sociais. E é neste pêndulo que nós temos que entender e escolher qual é o perfil da função do Estado, dentro da função do Estado, a executiva, que nós vamos escolher. Se é mais Estado, se é mais mercado. Uma coisa que é certa, nunca existe uma resposta correta. Depende de situação para situação, de momento para momento. Ou seja, depende de país para país e da sua maturidade e também depende daquilo que é o momento que se vivencia. Neste momento nós temos um decréscimo da atividade económica, por exemplo, por conta do coronavírus. Então, há uma maior intervenção do Estado, neste caso em apoio. Para quê? Para evitar o aumento das desigualdades sociais. Posta esta discussão, que é inicial, quais são as vantagens e as desvantagens, eu vou, inclusive, propor, esta é aqui a bibliografia básica para este primeiro módulo, mas eu vou propor agora um exercício, uma vez que o autor fala em vantagens e desvantagens do mercado, nós também temos que saber quais são as críticas que se apontam a esse aparato administrativo que lá atrás nós falamos. Então, a tarefa 1 desta unidade 1 vai ser exatamente a identificação dessas críticas e analisar uma unidade pública à vossa escolha, seja qual for o nível, federal, estadual ou municipal, e discorrerem, descreverem, discutirem se essas críticas têm razão de existir ou não face ao momento que nós atravessamos. Até já, muito obrigado pela vossa atenção, um forte abraço a todos.